100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7:02. Hoje é sábado, 25 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. Brasil tem 3.670 mortes e 52.995 casos de coronavírus, diz Ministério. Campos confirma 48 casos positivos de Covid-19. Prefeitura de Campos decreta uso obrigatório de máscaras em locais públicos. 3 agências da Caixa em Campos abrirão hoje, sábado, para atender serviços essenciais. Moro pede demissão, Bolsonaro rebate e Witzel convida. Chefe da PGR, Aras, pede inquérito ao STF para investigar declarações de Sérgio Moro. Após ir a R$ 5,74, dólar fecha dia intenso a R$ 5,65. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada a R$ 76,58, com queda de 0,55% ao dia. E a arroba do boi gordo negociada em média à vista nesta sexta a R$ 188,47. Mix Notícias. No ar, de agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. A previsão do tempo para hoje será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura no momento em 19 graus, com máxima podendo chegar a 28 graus. Mix Notícias. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 52.995 e o total de mortes chega a 3.670. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, sexta-feira. No último balanço do governo, na quinta-feira, o total de infectados chegava a 49.492 e 3.313 mortes confirmadas. Foram 3.503 novos casos e 357 novas mortes incluídas no boletim da pasta nas últimas 24 horas. Não significa que ocorreram neste prazo, mas sim que foram notificados ao Ministério da Saúde para serem contabilizados no informe diário da pasta. São Paulo tem os maiores números, com 17.826 casos e 1.512 óbitos. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, que registra 6.282 pessoas diagnosticadas e 570 mortes. O número dos casos confirmados de coronavírus subiu para 48 em Campos. De acordo com o informe epidemiológico divulgado na noite de ontem, sexta-feira, dia 24, pela Prefeitura, 2 mulheres, uma de 41 anos e outra de 38 anos, testaram positivo para a doença. O município também contabiliza 2 mortes por Covid-19 e investiga 2 outros óbitos. De acordo com os dados da Vigilância em Saúde, o número de casos suspeitos saltou de 177 para 207 em 24 horas, sendo 28 pacientes com síndrome respiratória aguda grave e 179 de síndrome gripal. Outros 39 casos foram descartados. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A partir da próxima terça-feira, dia 28, será obrigatório o uso de máscara em locais públicos em Campos. O decreto será publicado hoje, sábado, dia 25, pelo prefeito. O decreto obrigará também todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos a prestar informações diárias à Secretaria Municipal de Saúde, como os números de leitos básicos e de UTI funcionando e ocupados, bem como a quantidade de pacientes testados para o coronavírus. As máscaras podem ser caseiras, de tecido, de TNT. O importante é deixar as máscaras profissionais para os profissionais de saúde. As medidas fazem parte do combate ao coronavírus e pode preservar a saúde, a vida de toda a população da cidade. A Caixa Econômica Federal abrirá hoje 799 agências das 8 da manhã ao meio-dia para atendimento de serviços essenciais à população. Em Campos, 3 agências estarão abertas: a da Rua Tenente Coronel Cardoso, a do Calçadão no Boulevard Francisco de Paula Carneiro, no centro, e da Rua Dr. André Luiz, no Jardim Carioca, em Guarulhos. Poderão ser realizados saques de pagamentos do INSS sem cartão, dos seguros-desemprego e defeso sem cartão e senha, saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha, além de pagamento do abono salarial e FGTS sem cartão e senha, saque de conta salário sem cartão e senha e desbloqueio de cartão e senha de contas.
Segundo o banco, as unidades terão fluxo de clientes controlados e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de 1 ou 2 clientes por máquina, de acordo com o espaço físico disponível. O banco informou também que reforçou o seu protocolo de higienização das unidades, priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos caixas eletrônicos, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de 6 vezes ao dia. Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo ou do site e da central telefônica exclusiva 111. Mix Notícias. Após o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, entregar seu cargo ontem, sexta-feira, dia 24, alegando, entre outras coisas, interferências políticas na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro reuniu o gabinete de ministros no Palácio do Planalto e disse que autonomia não é soberania. Ainda durante o pronunciamento, Bolsonaro afirmou que nunca pediu o andamento de qualquer processo e foi além. Disse que Moro propôs aceitar demissão do diretor da PF se fosse indicado ministro do STF. O ex-juiz e agora ex-ministro afirmou: em todo esse período tive apoio do presidente, mas, a partir do segundo semestre do ano passado, começou a ter uma pressão por parte do presidente para a troca do comando da Polícia Federal. Eu sempre disse que não tinha problema em trocar a direção geral, mas sempre pedi uma causa. Não é uma questão de nome. O grande problema, em primeiro lugar, foi a violação de uma promessa feita a mim, de carta branca. Em segundo, foi que não houve uma causa e, em terceiro, foi o indício de uma interferência política na Polícia Federal. Essas questões não são pessoais, são questões que devem ser tomadas tecnicamente. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que entra, declarou Moro. Ainda ontem, em sua página oficial no Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também ex-juiz, destacou que tem uma missão profissional igual a de Moro: o combate ao crime. Também escreveu que ficaria honrado com a sua presença em meu governo, porque aqui Vossa Excelência tem carta branca sempre, publicou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao STF nesta sexta-feira para abrir um inquérito sobre os fatos narrados e as declarações feitas pelo então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Entre as providências, o Procurador-Geral solicita ao Supremo a oitiva de Sérgio Moro em razão da abertura do inquérito. O ministro anunciou um pedido de demissão do cargo na manhã de ontem, após Jair Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. Caberá a um ministro relator, ainda a ser definido na corte, dar o aval e abrir a investigação. A dimensão dos episódios narrados revela a declaração do ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa, aponta o Procurador-Geral. A Prefeitura de Macaé decretou nesta sexta-feira, ontem, dia 24, estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus e do risco real e imediato de contaminação pela doença. O decreto 57/2020, divulgado pelo governo municipal, ampliou o prazo de suspensão das aulas por 15 dias a contar do dia 27 de abril. A regulamentação também prorrogou o prazo para a retomada das atividades laborativas que agora estão suspensas até o dia 4 de maio. O decreto mantém e amplia a permissão do funcionamento de alguns estabelecimentos. Estes deverão limitar a entrada de clientes e priorizar o atendimento por sistema de delivery. São eles: hospitais e clínicas, farmácias, supermercados e mercados, postos de combustíveis, padarias, bancas de jornais e revistas, pet shops, mercado municipal de peixe, clínicas, consultórios e laboratórios entre 7 da manhã e 1 da tarde, lojas de materiais de construção e de materiais de informática entre 1 da tarde e 6 da noite e borracharias e oficinas mecânicas entre 10 da manhã e 4 da tarde. O município de São Fidélis registrou o primeiro óbito por coronavírus. A informação foi passada nas redes sociais da Prefeitura. Até o início da semana, São Fidélis tinha 3 casos de óbitos sob investigação. Este foi confirmado, outro foi descartado e o terceiro ainda aguarda o resultado dos exames. Trata-se de um paciente que deu entrada na unidade de saúde do município no dia 14 de abril. Ele teria tido uma evolução rápida no quadro.
foi entubado e faleceu no dia seguinte à internação. Foi colhido material biológico e, ontem, sexta-feira, após 10 dias, o Larsen liberou o resultado que apontou a confirmação da Covid-19. O paciente trabalhava na capital do estado como caminhoneiro e também motorista de aplicativo. O superintendente informou que a vigilância epidemiológica já está tomando as providências para testar e isolar os familiares e demais pessoas que estiverem em contato com a vítima. São Fidélis tem 6 casos confirmados de coronavírus e outros 8 em investigação, incluindo os óbitos. Desses, 2 morreram, um confirmado para Covid-19 e outro suspeito. 7 estão em isolamento hospitalar, 3 em isolamento domiciliar e 2 já foram curados. Mix Notícias. A imprensa internacional notificou a demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assim que ela foi anunciada ontem pelo ex-juiz federal. O britânico The Guardian se referiu a Moro como estrela do governo de Bolsonaro e avaliou que sua queda enfraquece o presidente brasileiro. Para o jornal, a saída de uma das mais populares figuras da administração da extrema-direita de Jair Bolsonaro cria um conflito político potencialmente importante em um momento em que o país tenta conter a pandemia do coronavírus. O principal jornal norte-americano disse que a saída do ministro acontece em meio a um governo tumultuado. O New York Times diz ainda que Moro sai do cargo com um protesto por conta da exoneração do diretor da Polícia Federal e destacou o pedido do agora ex-ministro para que o presidente Jair Bolsonaro reconsiderasse a decisão. Sérgio Moro usou seu perfil no Twitter para se defender da acusação de Bolsonaro de que teria condicionado a permanência de Valeixo à sua nomeação ao STF. Escreveu Moro: a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. O agora ex-ministro completou em um novo Twitter que ontem não houve pedido de demissão de Valeixo e que não foi informado sobre o decreto de exoneração. De fato, o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído. Mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado, completou o agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mix. O número de mortes por coronavírus no Rio de Janeiro subiu para 570 e o total de diagnosticados com a doença chega a 6.282. Os dados foram divulgados na tarde de ontem, sexta-feira, dia 24, pela Secretaria Estadual de Saúde. No balanço anterior, de quinta-feira, dia 23, eram 530 mortes e 6.172 pessoas diagnosticadas com a doença. Ainda há 237 óbitos em investigação. Os principais dados divulgados pela Secretaria nesta sexta-feira foram 570 mortes confirmadas. Eram 530 na quinta-feira. 6.282 casos de contágio. Eram 6.172 na quinta-feira. E 237 óbitos em investigação. Eram 206 investigados. Em sua rede social, o governador Wilson Witzel comemorou na sexta-feira o número de recuperados no estado, que, segundo ele, passa de 2.500 pessoas. A rede estadual de hospitais do Rio de Janeiro não possuía mais leitos em UTI para pacientes com novo coronavírus na cidade do Rio na manhã de ontem, sexta-feira, dia 24. As únicas vagas disponíveis eram no Hospital Zilda Arms, em Volta Redonda. Apenas na rede estadual, 356 pessoas estavam na fila por um leito de UTI, sendo 220 pacientes suspeitos ou confirmados com o novo coronavírus. De acordo com a Secretaria, a ocupação total da rede estadual era de 66% em leitos e enfermaria, de 80% em leitos de UTI. Há 2 semanas, esta ocupação era de 41% e 63%, respectivamente. Na manhã de ontem, sexta, 773 pacientes estavam internados na capital em unidades das 3 esferas de poder por suspeita ou confirmação da Covid-19, sendo 261 em UTIs. A rotativa de vagas na rede estadual da capital deve ser motivada por altas ou óbitos, segundo o órgão. Mix Notícias.
O governador Wilson Witzel se reuniu por videoconferência com os secretários de Saúde Edmar Santos e de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais Lucas Tristão para discutir o plano de reabertura progressiva da economia do estado do Rio de Janeiro. Novas reuniões serão realizadas nos próximos dias e ainda não há um prazo definido para o fim do isolamento. O governo seguirá analisando a curva de casos em todo o estado do Rio, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e nos municípios da Baixada Fluminense, e a implantação dos hospitais de campanha até estabelecer uma data para dar início ao plano. O Plano Estadual de Reabertura Planejada da Economia é baseado em 3 pilares: definição da prévia do ritmo de abertura, orientações de comportamento e protocolos de operação para administradores, empresários e trabalhadores. A tendência é de que, a partir do mapeamento de risco da atividade e territórios do Estado, a retomada econômica seja gradual e regionalizada. No entanto, é importante que essas medidas sejam tomadas no momento oportuno, sob pena de agravamento da crise, alerta o governador. Estados e municípios produtores de petróleo receberam na noite da última quinta-feira, dia 23, uma boa notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, retirou da pauta de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a redistribuição dos royalties. A apreciação do tema estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 29. Ontem, os produtores receberam o repasse dos royalties referente à produção de fevereiro com nova queda, que, em comparação com o mês anterior, chega a 31,8% entre os municípios da região. Para Campos, serão pagos R$ 23.567.114,49, valor 18,3% menor que o depositado no mês passado e 14,65% inferior que o repassado em abril de 2019. Você ouviu Mix Notícias. Mix.